Olá, seja muito bem-vindo a esse, a esse trabalho que a gente faz, programa Viva do Yoga, para aquelas pessoas, professores, que querem viver exclusivamente do yoga, já são formados ou estão se formando, já vivem do yoga, mas não ganham tão bem, querem ganhar um pouco melhor, para ter uma vida mais tranquila, mais dignidade. E para aquelas pessoas que já ganham bem, mas precisam de manter-se atualizado para que continuem ganhando bem. O episódio de hoje, de número 30, você precisa desse tipo de conteúdo respiratório alternado. O respiratório alternado, você sabe, nós temos vários respiratórios dentro do yoga e hoje vamos dar uma luz um pouco mais intensa sobre o respiratório alternado. Grande chance de aumentar o repertório da utilização correta. Quanto mais técnicas você tem, conhecimento, não um conhecimento superficial, mas um conhecimento mais profundo, né? Um conhecimento mais generoso, você tem mais possibilidades de utilizar isso nas suas aulas, e não especificamente nas suas aulas, mas nas suas orientações. Só para dar uma ideia muito, muito simples, como você faz se você dá um respiratório alternado e o aluno diz: putz, estou com uma narina obstruída, né? Parece uma coisa tão simples, mas você ter o conhecimento de como desobstruir, vamos imaginar que não seja uma obstrução causada por muco, porque nós temos, é muito comum entre as pessoas uma alternância das narinas. Um pouco uma fica aberta, outra pouco outra fica aberta, e durante o dia isso é muito, muito frequente, e eu vou explicar por quê nessa live e vou dizer como desobstruir. Claro, se for muco, daí você tem que lavar a narina, mas não é o caso de que eu estou falando. Mas também, e se for muco, como você lava as narinas, cria, né? Então, tem uma série de coisas aí que são interessantes o professor ter o conhecimento para poder orientar de maneira mais precisa, adequada os seus alunos dentro de sala de aula e fora de sala de aula. Porque o que acontece? Muitas das técnicas de yoga pode ser usada em outros momentos, sabe? Eu, eu, eu tenho uma grande amiga minha que é pianista, e quando ela ia fazer apresentações, ela era, ela fazia as apresentações solo, ela e o piano e o público. Então, ela tinha que ter uma performance muito grande, ela de fato tinha. Quando ela se apresentava ao público, antes ela fazia meia hora de um pranayama chamado Bhastrika. Mas por que que ela, pianista, fazia o Bhastrika e não qualquer outro pranayama que tinha que ser esse? Porque, só dando a resposta aqui, hoje não é, o Bhastrika não é, ou o respiratório do ritmo acelerado não é um motivo da nossa aula de hoje, nós já fizemos uma live sobre ele, é porque quando eu faço esse pranayama por um bom tempo, no caso dela 30 minutos, o que que eu tenho? Eu tenho uma concentração elevada, né, em uma mente muito focada, energia alta, e por isso ela fazia exatamente esse pranayama. Então vamos imaginar que você tenha um aluno que seja pianista ou qualquer outra coisa e ele precise, né? Ele conta para você: eu faço apresentações, o que que você me sugere, professor de yoga, para eu fazer antes das minhas apresentações? Claro, aí você vai ver o perfil da pessoa. O que que ela precisa antes das apresentações? Ela precisa relaxar? Ela precisa ficar menos ansiosa? É um tipo de pranayama que você indica, que você pode indicar. Ah, não é relaxamento, ela está concentrada, focada, ela só precisa de uma atenção maior. É outro tipo de pranayama, que pode ser esse, exatamente o Bhastrika, ok? Eu estou aqui com 3 equipamentos, o meu computador lá que tem o mapa mental, eu acompanho, um computador que vai para o YouTube e o celular que vai para o Instagram. Venha comigo. Então, quais são os benefícios de você saber, né? O conhecimento permite as orientações mais profundas, e aí eu tenho um exemplo bastante simples, né? Pessoas que têm exemplos de pessoas
que tiveram resultados utilizando esses pranayamas. Na verdade, esse pranayama, o respiratório alternado, ele busca despertar energias mais profundas. Alguns respiratórios têm uma aplicação para coisas externas, né? O respiratório alternado também tem para algumas aplicações externas, mas o grande valor dele é equilibrar as nadis Ida Pingala e Sushumna. Nós vamos ver daqui a pouquinho como isso funciona. Ok? Bom, objeções. Aí o professor de yoga que começa a assistir, eu não vou assistir porque eu já estudei sobre pranayama, já te conheço o respiratório alternado. Não tem jeito, professor, você precisa estudar sempre. Eu revejo conteúdos que eu já vi, revejo várias vezes, porque são conteúdos bons. Às vezes vejo o mesmo conteúdo dito por uma outra pessoa, porque daí tem uma linguagem diferente, as fichas caem, e sempre tem novidades. Ou, às vezes, uma coisa que a gente tem intelectualmente, mas não compreendeu lá na alma, você vê um conteúdo e aquela ficha cai. Então, continue comigo, não dê desculpas para se aprofundar, para continuar os seus estudos. Bom, todo mundo sabe, né? Você que está aí, eu sou Clério Berti, na hora que eu gravo essa aula, 41 anos de yoga, então tenho conhecimento já acumulado, sempre estudei, sempre pratiquei, porque o professor de yoga nunca pode deixar de estudar e nunca pode deixar de praticar. Hoje a minha prática são aproximadamente 2 horas por dia, né? E mais as aulas que eu dou. Então, a gente vai acumulando experiência, e essa experiência eu estou a transmitir nesse programa Viva do Yoga. Bom, vamos lá. O que é? São respiratórios que utilizam a alternância das narinas. Então, basicamente, o respiratório alternado é que você obstrui uma narina e trabalha a outra. Normalmente, eu obstruo a narina direita e inspiro pela esquerda. Com os pulmões cheios, eu troco, eu expiro e inspiro e troco de novo. Então, essa é basicamente a estrutura dos respiratórios alternados. E o que não é, quer dizer, não é, nesse vídeo aqui a gente não vai falar tudo sobre respiratório alternado, porque o meu curso de respiração, para você ter uma ideia, são 16 horas, né? Então é muita coisa para você falar numa live que aqui a gente vai passar nossos 30, 40 minutos conversando. Bom, explique um jeito errado de executar esse tema. Você não se preocupar tanto com os efeitos colaterais quanto com os benefícios, sabe? Porque você ter o conhecimento permite que você diga para determinadas pessoas: não faça esse exercício, ou faça esse outro, troca. Mas para isso você precisa conhecer. Então, um jeito errado de você ensinar os seus alunos é dar aquela aula convencional, mesmo que seja uma aula extraordinária, e não se preocupar com a necessidade de cada um e orientar cada um especificamente, né? O jeito certo de executar esse tema é saber as vantagens e os problemas para orientar de forma correta, de forma precisa. Você, professor de yoga, tem que ter em mente por que que um aluno sai. Nós temos saídas de alunos naturalmente. Às vezes a pessoa muda de cidade, às vezes a pessoa ela cansa, às vezes ela sente que não está evoluindo. Mas uma coisa que faz permanecer o aluno mais tempo com você é quando você começa a dar orientações para ele que resolve os problemas dele. Né? Você ter o conhecimento para dar as orientações mais pontuais, mais precisas, como, por exemplo, esse exemplo. Né? Esse exemplo que demos aí da pessoa que fazia o Hastrika, né? Faz o Hastrika antes das apresentações. Você sabia que pranayama eu dou para a pessoa que quer
né, que ele sente que ele precisa antes de uma apresentação, que pranayama que eu ensino se a pessoa está agitada e quer dormir, que pranayama que eu ensino para a pessoa se ela está com energia baixa e precisa de energia alta, porque às vezes ela está numa competição, às vezes ela está numa jornada de trabalho mais intensa, às vezes ela está se recuperando de uma cirurgia, sabe? Não sei se você já percebeu, se você um dia orientou seus alunos que fizeram cirurgia, que tipo de pranayama você dá antes de fazer a cirurgia, durante lá o processo, naqueles momentos que antecedem a cirurgia e que ainda a pessoa está acordada, e depois no processo de recuperação, sabe? Falando só pranayama, mas isso que serve para o pranayama, serve para todas as outras técnicas. Escreva um pequeno passo que você pode fazer agora. É ir com essa live até o final, colocar na sua agenda. Às quartas e quintas a gente faz essas lives, mas que estão também no YouTube, que você pode acessá-las no YouTube, no canal Yoga Flamboyant. Então, @Yoga Flamboyant, você acessa. Perguntas. Essas perguntas que a gente está sempre me fizeram, ou que são perguntas frequentes, né? O que é? Bom, o que a gente respondeu? Quando tem uma pergunta aqui que a gente já falou sobre ela, a gente vai mais rápido. São os respiratórios que utilizam alternância com ou sem ritmo. Então, quando eu pego a respiração alternada, é a respiração que utiliza, obstrui uma narina e inspira pela outra. Obstrui, e aí vão os detalhes. Você pode obstruir fisicamente aqui, né? E existe. Opa, caiu o microfone aqui, isso ao vivo é assim mesmo. E existe uma maneira de fazer esse respiratório alternado, que é uma maneira avançada, que é você obstruir a narina mentalmente, né? Então, como é que você faz? Fisicamente, eu pego um dedo aqui, né? Alguns preferem fazer isso aqui, ó, aqui, assim, né? É um jeito de você fazer. Outros preferem fazer assim, né? São maneiras diferentes de você obstruir a narina. Você utiliza aquela maneira que é mais confortável para você, que você se sente mais, facilita o seu trabalho. Quando eu não obstruo a narina, é, fisicamente, eu posso obstruir mentalmente. Então, eu sento para fazer o pranayama, fecho os olhos, concentro, inspiro, puxando o ar pela narina esquerda. Claro, se você não tiver treinamento, vai entrar ar pelas duas narinas, óbvio. Mas, à medida que você treina, você começa a desenvolver essa habilidade de encher as narinas por uma, encher os pulmões por uma narina, sem obstruir a outra. Claro que já estamos falando de um nível um pouco mais avançado. Mas como que isso acontece? Se eu não tenho treinamento nenhum, e eu sou um praticante iniciante, eu não sou um praticante antigo, nunca fiz, quando eu obstruo mentalmente a narina, não vai acontecer nada. Você vai encher os pulmões, o ar entrando pelas duas. E aí eu mantenho o foco. Inspiro por aqui, concentro, permaneço quanto for confortável, expiro pela outra, inspiro pela outra, permaneço e assim eu vou, alternando. Primeiro que esse exercício é um exercício muito, muito bom de concentração, sabe? Quer dizer, às vezes a pessoa quer fazer meditação e não faz as etapas prévias. Então, uma maneira de você fazer uma etapa prévia na meditação é justamente fazer concentrações fazendo técnicas do yoga. Então, eu posso fazer essa técnica de respiração plenamente concentrado. Como eu não tenho as mãos, os dedos para obstruir a narina, é natural que a minha concentração seja mais profunda, especialmente se eu já não sou um iniciante. E ali, depois de um tempo, você treinando, o ar daquela narina que está obstruída mentalmente, ele vai reduzindo. E, claro, reduzir completamente, não entrar nada de ar para uma narina e só entrar para outra sem obstruir, você já precisa de um nível profundo de consciência, de concentração. Esse é o primeiro detalhe. Claro, os ritmos. É, há
O, o respiratório alternado é você só alternar. E esse respiratório alternado você pode combinar. Então, uma maneira de fazer, sem ritmo. Eu inspiro, retenho enquanto for confortável, troco, expiro e expiro, retenho enquanto for confortável. E aí eu posso fazer ritmo. Então, eu obstruo a narina direita, inspiro pela esquerda em 4 tempos, retenho com os pulmões cheios em 16 tempos, expiro em 8, não retenho com os pulmões vazios. Por exemplo, quando eu faço respiratório alternado com ritmo, eu combino os efeitos do ritmo com os efeitos do respiratório alternado, sabe? Então, combino os efeitos positivos e negativos. Os efeitos colaterais também se somam aos efeitos positivos. E alguns efeitos são muito mais intensos. Quando nós falamos da retenção vazia, né, deixa eu só pegar aqui para mostrar para você que eu separei. Ó. Se você quer ver o respiratório ritmado, todos os efeitos do respiratório ritmado, todos assim, né? Essas lives não dá para fazer tudo o que precisa ser feito, é o episódio 21. Se você quiser os efeitos da retenção vazia, né, você vai no episódio 17. E se você quiser os efeitos do sopro rápido, vai no episódio 12. Então já tem 3 episódios que a gente fez de respiração, trabalhando pranayamas diferentes. Todos eles, eu somo os benefícios e somo as contraindicações. Então, como eu faço o respiratório ritmado? Esse eu já mostrei, né? Obstruo, inspiro em 4, retenho em 16, solto em 8. Esse é uma contagem, mas lá no ritmado, no episódio 21, eu falei os efeitos da respiração ritmada. É só você olhar lá. Como que eu faço a retenção vazia? Então, eu inspiro, troco, não retenho com ar, expiro, retenho com os pulmões vazios, por exemplo, 4 tempos, inspiro pelo mesmo, troco, expiro sem reter e retenho com os pulmões vazios. Essa retenção vazia. A retenção vazia, e esse é um detalhe que eu quero falar para você, que é um dos efeitos colaterais do respiratório alternado, combinado com retenção vazia, porque a pressão emocional aumenta bastante. Então, se a pessoa ali tem ansiedade, se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem síndrome do pânico, especialmente síndrome do pânico, e pressão alta, quando eu alterno as narinas, a pressão sobre essas variáveis aumenta muito. Por quê? Quando eu respiro com as 2 narinas abertas, eu estou equilibrando a energia, ida e pingala. Né? Se você não conhece esses termos, né, são as nadis principais, né, 2 nadis principais. E a respiração é muito mais fluida. Então, a sensação emocional que eu tenho é uma sensação de conforto. Quando eu obstruo uma narina, né, e aí eu obstruindo com as mãos ou com os dedos, né, aí depende como você utiliza ali, né, quando eu obstruo uma narina, a entrada do ar e a saída é mais lenta. Então, se eu tenho um pouco de falta de ar, porque a minha retenção com os pulmões cheios está um pouco mais intensa, mas especialmente na retenção vazia, né, quando eu retenho com os pulmões vazios, a pressão para você puxar o ar aumenta rapidamente. E a pressão sanguínea também aumenta rapidamente. E aí, se eu tenho pânico, a chance de dar uma crise do pânico é bem alta para quem tem síndrome do pânico. A chance de eu aumentar a ansiedade, se a pessoa tem ansiedade, é muito maior, porque existe uma pressão emocional ali para que a coisa aconteça, para que você vá, né, para que você inspire, para que você preencha os pulmões. Por isso,
quando eu dou retenção vazia com alternância, né, eu, eu dou muito pouco esse exercício em sala de aula, porque os alunos, né, se ele tiver ali, qualquer coisa pode desencadear, a pressão aumenta muito, então você tem que tomar muito cuidado. E uma outra maneira que pressiona muito, que é uma combinação do ritmo, mas o ritmo quadrado. Numa contagem acima de 7. Então, eu puxo em 7 tempos, né? Sem ar eu puxo em 7 tempos, retenho com os pulmões cheios em 7 tempos, troco, expiro em 7 tempos e retenho com os pulmões vazios em 7 tempos. A partir de 7, começando já com 6, mas o respiratório quadrado, alternado, numa contagem acima de 7, 7, 8, 9, a pressão aumenta muito, porque uma coisa é fazer o respiratório quadrado numa contagem de 4, né? Puxo em 4, seguro com os pulmões cheios em 4, solto em 4, retenho com os pulmões vazios em 4, é uma contagem bem simples. Dificilmente gerará uma pressão. Então, você, professor de yoga, já se ligou. Se tem ali alguém com pânico, ou já teve pânico, alguém que precisa reduzir a ansiedade, mente acelerada, e você for dar esse respiratório quadrado, ou for dar a retenção vazia, você dá ali uma contagem de 4, no máximo de 5. Ah, é uma turma mais antiga, pessoas que já, porque seria interessante, se você não viu, os efeitos da retenção vazia são efeitos muito, muito intensos, mas, por outro lado, trazem resultados muito generosos. São as duas faces da moeda. E aí, quando eu faço, né, esse respiratório, com essa retenção, com contagens lá, começando no 6, mas a partir do 7, 7, 8, 9, a pressão aumenta muito, 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 muito. Então, isso serve para práticas avançadas, para praticantes antigos e coisa, porque eles já estão preparados para desenvolver e enfrentar desafios mais expressivos, não só na técnica, né, com os efeitos emocionais provocados por retenções vazias mais longas, né? Quer seja na simples retenção vazia, quer seja no respiratório quadrado. O respiratório quadrado, com uma contagem de 8, 7, 8, pressiona muito, muito mais que uma retenção vazia apenas na contagem de 8. Né? Então, isso é importante você saber também. E a respiração do sopro rápido. Então, eu inspiro aqui, ó, faço isso aqui assim, eu vou fazer devagar, ó. Quer dizer, eu expiro e inspiro pela mesma e troco. E à medida que você tem treino, você vai acelerar. Uma pessoa que não tem treino, quando for fazer essa respiratório alternado no sopro rápido, né? Respiratório rápido, você vai ter uma dificuldade de contagem e a chance de que você se perca é muito grande. Então, como é que você faz? Como é que você ensina o seu aluno? Comece devagar, ó. Assim. E aos poucos acelera. Esse aos poucos não é no mesmo dia, né? Você precisa explicar isso para o seu aluno, porque se o cara já quer fazer rápido no mesmo dia, não vai dar muito certo. Porque o aluno que tem ansiedade, o que ele quer? Ele quer já começar a fazer uma técnica como essa, sem treinamento nenhum, e já quer fazer rápido. Porque a ansiedade joga ele para fazer isso. E quando você vai conversar com um aluno como esse, você diz: ó, é mais interessante você fazer mais lento, porque a técnica você desenvolve mais lento, mas você melhora a sua ansiedade.
Sabe, o yoga é um conjunto. Não adianta você só ter uma técnica perfeita e continuar ansioso. E se você faz a prática ansioso, você vai continuar ansioso. Né? Respiratório, por si só, não reduz a ansiedade. Tem professores que acham, né? Ah, então vou fazer um respiratório ritmado e vai reduzir a ansiedade. Não vai, se a sua cabeça não tiver uma certa estrutura e um certo direcionamento. Bom, então ficou aqui, ó. Pode ser alternado e ritmado, ritmo 1, 2, 1, né, etc. Ritmo 1, 4, 2, ritmo quadrado 1, 1, 1, 1, né, que seria 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Acumula os benefícios e acumula os efeitos colaterais. Então, para você olhar, só repetindo, respiração, ritmo, né? Episódio 21, retenção vazia, episódio 17, sopro rápido, episódio 12. Voltamos lá. Ou seja, ritmos, você pode combinar, então. Qual a diferença entre ritmado e alternado? Aí já falei, né? São coisas diferentes. Ritmo é uma coisa e alternância é outra. Você pode fazer junto ou não. Por que conhecer todos os mecanismos é importante? Um respiratório ou qualquer outra técnica de yoga utilizado incorretamente pode causar prejuízos. Importância de conhecimento profundo. Pode causar prejuízos. Nós já falamos no respiratório, por exemplo, na retenção. Nesse aqui de hoje já falamos de pressão alta. Retenção vazia aumenta muito rapidamente a pressão. Então, pode desencadear ali um surto de pressão alta, pode encadear um surto de ansiedade, um surto de pânico, aí dependendo de cada um. Então, por isso você tem que ter o conhecimento. E as outras técnicas também. Agora, quando eu sei como utilizar, daí, né, eu consigo dar para que o aluno tenha o conhecimento e para que ele faça exatamente o que ele precisa fazer para ter resultados bons, como nós já temos vários exemplos aqui. Às vezes o professor, aqui eu fez essa observação, às vezes o professor nem percebe que causou desconforto. Quer dizer, se o professor não estiver atento com o aluno, ele faz, o aluno faz, tem um desconforto ali e o aluno e o professor passa desapercebido. Né? E aí, o professor que não tiver uma orientação mais profunda, ele vai perder bastante alunos e vai ser difícil ele viver do yoga. Por que investir tempo e dinheiro nisso? O mercado não aceita mais amadores, profissionais de baixo conhecimento. Hoje, qualquer área, para você ter vida de longo prazo, você precisa ter conhecimento profundo, tem que ter conhecimento naquilo que você atua de maneira muito, muito mais intenso. Então, vamos lá. Qual, né, quais os maiores benefícios da respiração ritmada? Então, vamos lá. Da respiração ritmada, da respiração alternada. Né? Bom, quando eu obstruo a narina positiva, Pingala, a narina positiva para os homens é a direita, para as mulheres é a esquerda. Quando eu obstruo a narina positiva, eu inspiro ou expiro pela narina negativa. E isso estimula a ida. Nós temos, então, Sushumna, que é uma nadi central aqui, acompanha a coluna vertebral. De um lado, serpenteando, passando pelos chakras principais, nós temos Ida, a polaridade negativa, e por outro lado, nós temos Pingala, que é a positiva. Nos homens, a narina positiva é a direita e a narina negativa é a esquerda. Quando eu obstruo a narina positiva, eu estimulo a nadi ida, que é a nadi negativa. Quando eu obstruo a narina negativa, esquerda para os homens, direita para as mulheres, eu estimulo a narina positiva, a polaridade positiva, eu estimulo Pingala. Então, quando assim, e quando eu não respiro nem por uma nem por outra, nas retenções com os pulmões cheios ou nas retenções com os pulmões vazios, eu estimulo Sushumna. Então, você estimula
Ida, quando a narina esquerda está inspirando ou expirando. Você estimula a Pingala quando a narina positiva está inspirando ou expirando. E quando nenhuma delas estão em atividades, eu estimulo Shushumna, a Nadi central. E aí, um dos grandes méritos é o equilíbrio de ida e pingala, né? Das narinas negativas e positivas. Existem algumas pessoas que naturalmente têm uma energia desequilibrada para o positivo, outros têm uma energia naturalmente desequilibrada para o negativo, né? Quando eu tenho o melhor desempenho das minhas nadis, da minha energia, quando tenho equilíbrio. O positivo e o negativo, Ida e Pingala, precisam estar equilibrados. E esse equilíbrio eu consigo, entre outras coisas, claro que não é só isso, eu tenho um curso desenvolvendo chakras, Kundalini Nadis, claro que não é só isso, mas através dos respiratórios, uma ferramenta bacana que eu tenho para equilibrar Ida e Pingala é os respiratórios alternados. Então, observe só, naquilo que a gente estava falando antes. Se eu obstruo sem ritmo, então eu inspiro, não retenho, troco, expiro, inspiro, não retenho, troco, expiro, e assim vai. Sem retenção, com os pulmões cheios e sem retenção com os pulmões vazios. O que eu estou fazendo? Equilibrando ida e pingala. Né? Ida e pingala, quando eu faço começo a fazer esse respiratório, e à medida que o tempo passa, a tendência é o equilíbrio. Né? É uma tendência porque o equilíbrio não depende só disso, depende de uma série de outras coisas, mas isso ajuda muito. Agora, quando eu inspiro, retenho com os pulmões cheios, troco, expiro e expiro, retenho com os pulmões cheios, aí eu utilizo, enquanto eu retenho, ou com os pulmões cheios ou com os pulmões vazios, eu estimulo Shushumna. Por isso que, quando você coloca ritmo na respiração alternada, você equilibra, joga para o equilíbrio, caminha em direção ao equilíbrio das três nadis, Ida, Pingala e Shushumna. E uma das maneiras de eu ativar melhor a minha energia é quando Ida, Pingala e Shushumna estão equilibradas, as nadis equilibradas. Vou despertar Kundalini só com isso? Não, aí existe um caminho. Despertar Kundalini é uma jornada. Mas manter a energia equilibrada entre o negativo, o positivo e o estático, digamos assim, né? No Yoga Sutra de Patanjali, o Patanjali fala lá numa altura do quarto tipo de pranayama, né? A gente não vai entrar aqui, mas é essa retenção muito, 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 muito longa, com os pulmões cheios ou com os pulmões vazios. E esse equilíbrio é fundamental, e da Pingala e Shushumna, é fundamental para que você tenha uma energia equilibrada. Então, por isso que você colocar lá nas suas práticas de yoga para ensinar os seus alunos, um dia você coloca o respiratório ritmado, né? Que você com as duas narinas abertas, só ritmo. Outro dia, né, outra aula, você coloca o alternado, e aí depende do alternado com ritmo ou sem ritmo, dependendo ali da turma, do aluno e dos objetivos que você quer chegar. Você repara que é uma imensidão de possibilidades, tá? Só com o alternado e com o ritmo. Se eu coloco retenção vazia, eu dou ali só retenção vazia ou retenção vazia, eu já dou uma estressada bastante forte. Precisa ali praticantes já com uma certa antiguidade e você tem que ter certeza que esses praticantes não estão próximos de algum desequilíbrio, sabe? Para não desencadear durante o pranayama, desencadear ou depois, porque às vezes a energia, o desequilíbrio vem depois, ok? Então vamos lá. Como lidar com as narinas obstruídas, ou uma delas? Então, eu falei né, que ia ensinar lá atrás, e agora, bom, quando eu tenho uma narina com muco, ou as duas narinas com muco, Nete cria. Eu acho que todo praticante, você professor de yoga, conhece, o Lota, que é um equipamento que você coloca soro fisiológico, coloca o soro fisiológico por uma narina
ela percorre, sai pela outra, né? Então, você, aqui depende um pouco da inclinação, deixa um tempo, assoa o nariz, vai para o outro lado, faz passar, deixa um tempo, assoa o nariz. Claro que se a pessoa está resfriada, ela não vai conseguir, ela vai desobstruir logo, daqui a pouco, vai estar de novo com as narinas obstruídas. Mas, quando eu estou com a narina obstruída, assim, e não tem muco, é muito interessante porque nas pessoas que não têm treinamento de pranayama, é normal uma das narinas estar obstruída. Então, é como se o organismo trabalhasse. Um tempo, né, existe um estudos científicos mostrando mais ou menos quanto tempo de cada lado, né? Você não está prestando atenção, está respirando, mas uma narina está entrando muito pouco ar e saindo muito pouco ar, e a outra mais. Passa-se, eu acho que é 1 hora e meia, se não me engano, mais ou menos, alterna. Então, é como se o organismo ficasse estimulando o lado positivo, digamos assim, e depois, de um tempo, o lado negativo. E claro que isso está vinculado não só com o físico, mas com as emoções e com a mente. Aí, o que que acontece? Quando você quer, por exemplo, a narina esquerda está obstruída, mas não tem muco. Então, você fecha o punho, coloca embaixo do braço, aqui, e pressiona. E pressiona. Depois de um tempo, a narina, ali um pouco tempo, a narina obstrui, né? Aí vai entender a fisiologia. Um dia eu conversava com um médico, um grande amigo meu, né? Eu digo, por quê? Uma outra maneira, em vez de você colocar o punho cerrado aqui embaixo, é você segurar o joelho contra o peito. Então, você quer desobstruir a narina esquerda, você segura o joelho direito, a coxa sentado, a coxa pressionando o peito, como se eu tivesse o meu joelho aqui, nessa altura, e puxo. Pressionei esse lado, desobstrui o outro. E aí, né, um médico, qual a fisiologia, qual a origem médica dessa ideia? Aí ele falou o seguinte, tem coisas na fisiologia que são difíceis de explicar. Elas são assim porque são assim. Mas ele disse, uma possibilidade bastante razoável é que tenha sido uma proteção evolutiva. O que é essa proteção evolutiva? Antigamente, os nossos antepassados, bem lá antigamente, dormiam no chão. E ao dormir no chão, quando eles deitam de lado, essa narina, por exemplo, se eu deito no meu lado direito, a narina direita fica próximo do chão e fica respirando poeira, fica respirando impurezas. Então, o que que acontece? Se eu pressiono um lado, a tendência é essa narina fechar e do lado oposto abrir. Então, se eu durmo sobre o meu lado direito, a tendência é a narina direita ficar fechada e a narina esquerda ficar aberta. Aí eu troco de lado, deito para o meu lado esquerdo, né, pressiono o esquerdo, dali a pouco a narina esquerda está obstruída e a narina direita está aberta. E assim, evolutivamente pensando, quando o ser humano deitava lá no chão para dormir à noite, ele protegia a entrada de sujeira, de entrada de micro-organismos e coisas, respirando próximo do chão. Isso é uma teoria, isso é uma hipótese, talvez seja verdade, e talvez seja apenas parte da verdade, né? Mas o fato é que são maneiras de você desobstruir a narina, ok? Isso é muito interessante porque, ao desobstruir uma narina, abrindo a outra, você, claro, se você ficar muito tempo, se você ficar um pouco, você abre a outra. Se você permanecer, você fecha essa do lado. Então, você colocou aqui, ou abra a sua perna, abriu, pronto. Aí você tira, porque senão você fecha. Se você permanecer um pouco mais de tempo, você fecha a narina do mesmo lado. Depois de um tempo de yoga, o normal é as duas narinas estarem desobstruídas, sempre. Por exemplo, as minhas narinas sempre estão desobstruídas, as duas. Não tem mais esse negócio de uma
né? Eu vou fazer pranayama a qualquer horário. Quando eu comecei a praticar yoga, isso era muito frequente. Eu começava a fazer o respiratório alternado, não funcionava, porque a narina estava desobstruída. Eu forçava. Então, eu fazia assim, né? A gente não sabia, a gente fazia antigamente, né? Fazia meio que na marra. Então, eu forçava, dali um pouco ela abria. Mas o respiratório ficava muito desconfortável e o aproveitamento, a profundidade e os efeitos dos respiratórios eram bastante reduzidos, ok? Então, aí depois eu aprendi, já que eu não precisava mais, porque as narinas ficam constantemente abertas, aí eu descobri que como desobstruir de uma maneira mais orgânica. Então, né, aqui eu não vou falar dos efeitos do ritmo, da retenção vazia e do rástrica, porque eu já falei a respiratória do ritmo acelerado nesses outros conteúdos e também porque o nosso tempo acabou, ok? Mas os efeitos colaterais, né? É, esse pranayama, se eu não fizer com ritmo, se eu não fizer com ritmo, só o respiratório alternado, sem retenção, aí não tem efeitos colaterais, né? Você não pode, se o narina estiver mais obstruída, você desobstrui por esse mecanismo, mas não tem efeitos colaterais. Agora, se eu coloco o ritmo, daí eu tenho os efeitos colaterais do ritmo. Se eu coloco retenção vazia, tem os efeitos colaterais da retenção vazia. Se faço com o ritmo acelerado, tem os efeitos colaterais do ritmo acelerado. Ok? Onde você vê, por onde começar, né? Aprofundar o conhecimento, fazer cursos, né? Sempre. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso, né? Elas sempre fazem do mesmo jeito, elas não tomam esses cuidados, elas não olham quem elas estão ensinando nesse sentido mais profundo, a história, as necessidades da pessoa, né? Quando é melhor fazer esse respiratório alternado, né? É equilíbrio. Alternado é o que eu quero equilibrar o negativo e o positivo. Assim, como que eu sei que está desequilibrado? Esse aqui é o tema para uma live longa, porque como que eu sei que a minha energia está desequilibrada? Isso é, é tem muitos sinais. E aí, se vocês tiverem a energia desequilibrada entre positivo e negativo, né, não é entre excesso e falta, é entre positivo e negativo, que é um tipo específico de desequilíbrio. Estar desequilibrado porque está com excesso de energia ou com pouca energia é um tipo de desequilíbrio diferente. A esse tipo de desequilíbrio, excesso ou falta de energia, você não ajusta com o respiratório ritmado, ok? Existe alguma exceção à respiratória alternada, é, que o respiratório alternado não é bom? Só o respiratório alternado, sem ritmo, sem retenções, né? Não, ele é sempre tranquilo. Mas aí, se eu estou com a energia desequilibrada, eu ajudo ao equilíbrio. E se eu não estou com a energia desequilibrada, a energia já está equilibrada, ele mantém o equilíbrio. Então, não tem, não tem exceções se você não colocar ritmo. Ok? Bom, essa era a ideia de hoje. Muito, muito, muito obrigado por estarmos juntos nessa jornada. Viva do Yoga e até o nosso próximo encontro.